Olá, muito boa tarde aos amigos de todo o Brasil. Mais um sábado juntos aqui pela Record com o nosso Cidade Alerta especial. O Marcelão de Folga, eu espero que você esteja ao lado das pessoas que você gosta. Vamos juntos até às 7h45 da noite. E atenção, acaba de ser preso o namorado da musa do fisiculturismo, Renata Mugiati. Ela morreu depois de cair da janela do prédio, onde os dois moravam em Curitiba. Me dá a imagem do casal, você vai vendo, esse é o médico. Segundo a polícia, Rafael, nesse momento vai sendo preso. A nossa equipe acompanha de perto. Ele é o principal suspeito da morte da namorada de 32 anos. Abre o áudio. Possível. Você não estrangulou ela? Tudo vai ser... Não. O que você fez com ela? Ele nega o crime. O médico aparenta tranquilidade, mas nega as acusações, aparenta tranquilidade, mas por dentro está tremendo de medo. Porque a polícia já tem convicção no que ele fez com a menina antes que ela caísse e morresse no prédio. Daqui a pouco eu levo para você a reportagem completa. Ex-Miss Brasil escapa da morte durante uma tentativa de arrastão. O carro de Márcia Gabriele foi atingido por uma pedra e cercado pelos bandidos. Me dá a imagem da moça, me dá a imagem, por favor. Daqui a pouco eu vou trazer para você todos os detalhes desse caso que quase tira a vida de uma das mulheres que já esteve no ranking das mais bonitas aqui do Brasil. É um intervalo rápido, eu volto com você, Brasil, me aguarde. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Cidade Alerta especial deste sábado. A polícia encontrou o corpo de Carlos Júnior, o homem de 21 anos que era surdo, mudo e havia desaparecido na quarta-feira. A vítima foi encontrada na casa de um vizinho que pode ser um matador em série em São Paulo. Me dá as imagens, por favor. Você vai vendo agora as imagens da polícia negociando com Jorge, o assassino, para ele se entregar. Abre o áudio, por favor. Você tá onde, meu? É o policial que tá com a sua mãe aqui. Quer ver? Falar com a sua mãe, ela tá ouvindo. Oi, Jorge, fala com os polícias aqui, tá? Facilita as coisas, tá bom? Você vai vendo os momentos antes da rendição do homem que pode ser um matador em série. Moradores entraram na casa de Jorge e encontraram, atenção Brasil, encontraram diversas ossadas. Algumas estavam escondidas numa parede de cimento, portanto, os moradores acreditam que Jorge possa ter matado outros 3 jovens que sumiram na região do bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A única saída que você tem aí para eles não te matar é a gente se encontrar, Jorge. As imagens do momento da prisão já estão quase me chegando. Daqui a pouco você terá todos os detalhes do crime que pode se tratar de um serial killer aqui na região metropolitana de São Paulo. E atenção, foi preso o médico e namorado da musa do fisiculturismo, Renata Mugiati, morta depois de cair da janela do prédio onde os dois moravam em Curitiba. A perícia já constatou diversos ferimentos no corpo que foram feitos antes da queda. Abre o áudio para mim, você vai vendo. Esse é o momento exato da prisão de Rafael Marques. Você estrangulou ela? Não, não diz nada. O laudo mostrou que você estrangulou. Possível. Você não estrangulou ela? Tudo vai ser... Não. O que você fez com Ele ela? vai falar sobre as acusações. A polícia já tem convicção que ele realmente matou a musa do mundo fitness. É um intervalo e eu já volto já com toda a reportagem inédita. Me aguarde, Brasil. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Cidade Alerta desse sábado. Marcelão descansando e ele tem todo o merecimento. Apesar que essa semana ele veio com essa história que quer cortar meu cabelo. De qualquer maneira, deu 3 opções para o pessoal de casa escolher. Imagina, eu já falei para o Marcelão, eu faço o que ele quiser. Ele mora no meu coração, obviamente sem pagar nenhum aluguel. Agora, cortar meu cabelo não, né, Marcelão? Essa semana vamos ver. Diz que ele só... É verdade, quando ele bota uma coisa na cabeça, é difícil alguém convencer do contrário. Mas vamos ver o que vai dar essa semana no Cidade Alerta. Um advogado perde o controle do carro, bate num ônibus e não resiste aos ferimentos e morre. Testemunhas contam que ele pode ter passado mal enquanto dormia. Eu tenho as imagens da vítima, você vai vendo o local onde tudo aconteceu. Segundo as informações, ele estava sozinho no carro, que ficou completamente destruído. Foi durante a madrugada de hoje, aqui na zona sul de São Paulo. Olha o estado que ficou o carro em que estava o aposentado. A reportagem inédita você vê agora. A frente do carro ficou destruída. O airbag chegou a ser acionado, mesmo assim o motorista não resistiu. Assim que o acidente aconteceu, o advogado Cícero Santos Mendonça, de 55 anos, chegou a ser socorrido por 3 pessoas que passavam pelo local. 2 enfermeiros e um terapeuta.
Tiraram ele do carro, deram os primeiros socorros, tentaram reanimar ele, mas ele não voltou. Aí depois que chegou o bombeiro e depois chegou o SAMU. Cícero era o único ocupante do carro. O ônibus atingido por ele tinha acabado de sair da garagem e estava vazio porque só assumiria uma linha noturna no começo da madrugada. O advogado vinha neste sentido por esta avenida que fica aqui na zona sul de São Paulo quando perdeu o controle da direção. Ao se aproximar desta curva, ele não conseguiu manter o carro nas pistas da direita e acabou invadindo a faixa contrária. O motorista do ônibus suspeita que o advogado tenha passado mal enquanto dirigia, porque antes de bater no ônibus, o advogado não freou o carro. A parte do banco do motorista foi a menos atingida e o corpo não tinha ferimentos graves. Ele não fez a curva, ele foi direto. Que se não tivesse o ônibus na frente dele, ele tinha pegado direto o muro. E ele conseguiu bater do lado direito do ônibus. Ele estava em alta velocidade. Agora eu não sei se ele teve um apagão ou alguma coisa parecida. Olha, me chega agora a imagem de uma confusão no shopping. O filho do dono de um restaurante e um funcionário resolveram brigar. Eu tenho as imagens agora. Olha, chegaram nesse momento, você vai vendo que eles entraram em luta corporal, inclusive usando faca. Um acabou ferido, vai sendo retirado de dentro do shopping pela equipe de socorro. Tudo foi no 3º piso de um dos shoppings mais movimentados. O filho do proprietário recebeu um golpe no pescoço e o empregado foi ferido na barriga. Todos foram levados para o hospital, passaram por cirurgia e a reportagem de toda essa confusão você acompanha agora. Esse vídeo mostra os bombeiros socorrendo uma das vítimas, enquanto os clientes saem aos poucos do shopping em Madureira, na zona norte do Rio. Foi bem complicado, bem tumultuado, entendeu? Bem, pessoal nervoso, gritando, pessoal correndo atrás de socorro. Testemunhas contaram que logo depois do crime, quem estava no estabelecimento foi impedido de deixar o local por pelo menos 20 minutos. Eu não sabia se era um assalto, se era alguma coisa desse tipo. Aí fecharam para poder ninguém sair para poder pegar o rapaz. Só que acabou que ele não conseguiu sair. A confusão foi na praça de alimentação, no 3º piso do shopping. Um funcionário de um restaurante de comida chinesa e o filho do patrão dele discutiram e entraram em luta corporal. Fábio Rodrigo Hermenegildo foi atingido na barriga e Yong Sayeng no pescoço. A gente conseguiu localizar a faca que teria sido utilizada na agressão, mas o que vai ser fundamental para determinar a dinâmica vai ser o relato das testemunhas. A briga aconteceu num lugar próximo ao vestiário da loja, onde não existem câmeras de vigilância. Só depois que as testemunhas que estavam no local forem ouvidas, será possível dizer o que motivou a discussão. Os 2 feridos foram socorridos aqui no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Eles passaram por uma cirurgia. A mãe do chinês, que também estava no restaurante, ficou desesperada. Como não fala português, o advogado auxiliou a polícia no depoimento dela. Tem um giral na loja onde fica a instalação de elétrica para poder desligar e o vestiário. Quando o rapaz foi subir para trocar, ele foi desligar, foi quando ocorreu, ela ouviu o grito e depois viu a pessoa descendo correndo. O filho dela estava esfaqueado no pescoço. Ninguém da família do funcionário, o outro ferido na discussão, apareceu no hospital. Ele trabalha há apenas 3 dias no restaurante e era considerada uma pessoa tranquila. Por meio de nota, o shopping lamentou o ocorrido. Eu vou direto até o Rio de Janeiro com a nossa Carla Chaves, porque os 2 foram operados e a Carla está acompanhando desde manhã todo o desdobramento dessa história. Não é, Carla? Boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Exatamente, eles permanecem internados depois dessa cirurgia. O quadro, segundo o último boletim médico divulgado dos 2, é estável. Agora a polícia espera que eles se recuperem a ponto de depor para entender exatamente o que aconteceu. Porque, como você viu na matéria, o Rodrigo estava trabalhando apenas 3 dias no local. Então ninguém sabe o que motivou a briga e mais, como os 2 se feriram. Porque tanto o golpe no pescoço de um quanto o golpe na barriga do outro foram dados com a mesma faca. Então, como tudo aconteceu e o que motivou a polícia só vai conseguir descobrir depois que eles se recuperarem e conseguirem, depor, contar exatamente o que aconteceu. Bate. Obrigado, Carla. Aqui em São Paulo hoje tem previsão de mais chuva, hein? Me dá as imagens do helicóptero da Record. Já foi uma chuva muito forte ontem que causou muitos transtornos, alagamentos em diversas regiões de São Paulo e nesse momento o céu continua muito carregado em toda a região metropolitana. Portanto, nós vamos monitorando toda a situação da
da chuva pelo helicóptero da Record. São 5h43 pelo horário de Brasília. Me dá a imagem do médico preso, hein? Me dá a imagem do médico preso. Tá preso nesse momento o Rafael. Rafael era namorado da campeã de fisiculturismo, a musa do mundo fitness, Renata Mujati, que foi morta depois de cair da janela do prédio onde os dois moravam. Você vai vendo o momento em que a polícia algema o médico, ele nega veementemente todas as acusações. A polícia já sabe que a musa do mundo fitness estava bem machucada antes mesmo da queda. Daqui a pouco eu levo para você a reportagem inédita com todos os desdobramentos dessa história. E ainda me dá a imagem da Miss Brasil. A ex-Miss Brasil, uma das mulheres que entrou no ranking por ser uma das mais bonitas do país, escapou por um triz da morte. Olha a pedrada que ela recebeu do carro durante uma tentativa de arrastão. Eu vou conversar com ela, é um intervalo rápido, eu volto já em definitivo. Me aguarde, Brasil. Vamos nessa, minha gente. Você que está chegando agora aqui na Record, boa tarde. Vamos direto até às 7h45 da noite com Cidade Alerta desse sábado. E São Paulo está assim, olha. Olha a chuva que está ameaçando nesse momento na cidade de São Paulo. Ontem eu comentava agora até aqui com o nosso Clóvis, com o nosso Nerá, estava vendo o vídeo da Sabrina Sato, que gravou e divulgou na internet uma tremenda enchente no centro de São Paulo. Minha amiga Sabrina, que estava tentando ir para o aeroporto do Rio de Janeiro, estava indo para Congonhas para decolar para o Santos Dumont. O Santos Dumont fechou ontem à noite porque um avião derrapou na pista por causa dessa chuva tremenda que atingiu São Paulo e Rio de Janeiro na noite de sexta e promete também atingir a capital. Na noite de hoje nós estamos monitorando, os nossos meteorologistas também de olho em todas as formações de chuva. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Estão presos 3 bandidos que integram uma quadrilha de golpistas que agia em várias regiões do Brasil. O bando vendia terrenos que não eram deles e ainda fazia o registro em cartórios. E das imagens, por favor, a quadrilha atuava nos bairros mais nobres e viabilizava os negócios com uso de documentos falsos. Põe no ar a reportagem inédita. Na sala de espera de um cartório, a quadrilha se prepara para mais um golpe. Este casal se apresentou como dono de um terreno e transferiu o imóvel para uma mulher que também faz parte do grupo. A quadrilha costuma agir nos bairros mais valorizados de Florianópolis. Com documentos falsos, integrantes da quadrilha vendem imóveis como se fossem os donos. No caso deste terreno em Jurerê Internacional, o empresário pagou mais de R$500 mil à vista e tempos depois descobriu que tinha caído num golpe quando o verdadeiro proprietário apareceu e recorreu à justiça para anular a transação. Para o comprador ficou o prejuízo. Para o verdadeiro dono, o transtorno da briga judicial. O que mais revolta as vítimas é que tudo foi registrado em cartório. 3 golpistas foram presos no fim de agosto. Eles tinham armas e dezenas de documentos falsos. A gente sabe aí que essa quadrilha é bem maior do que a gente já identificou até o momento. Nos chegou diversas informações de diversos outros golpes similares praticados em outros estados da federação, Minas, São Paulo e na região sul. Olha, Juliana é casada com Everson e o casal tem 2 filhos. Um de 9 e o outro de 5 anos, os dois vivem brigando. A família já tinha percebido que o relacionamento não ia bem. No fim do ano passado, a Juliana foi à polícia, registrou um boletim de ocorrência contra o marido e disse para ele, olha, não dá para nós dois mais vivermos juntos no mesmo lugar. Eu vou para uma casa, você mora em outra, mas depois de um certo tempo conversam, reatam o relacionamento. Logo depois, um dia, o Everton liga para a irmã e diz que fez uma grande bobagem. E pede, vem para cá, que eu preciso contar o que eu fiz. Quando ela chega, encontra a Juliana morta. O Everson foge, leva os 2 filhos do casal. Me dá a imagem, por favor, do casal, que era muito querido por toda a família. A família dele gostava muito dela e dela, no primeiro momento, gostava muito dele. Mas não imaginava, nenhuma das famílias imaginava que os ciúmes chegaria a ponto de tanta possessividade, dele achar que a mulher era como se fosse um imóvel de propriedade dele. E ele acabou cometendo esse crime bárbaro, como você vê agora na reportagem. Juliana morava na parte de cima deste imóvel com os 2 filhos e o marido há cerca de 1 ano. A dona de casa era conhecida como uma pessoa simples e pouco falava com os vizinhos. Talvez reflexo do temperamento explosivo do marido Everson. O casal estava junto há 10 anos.
Juliana Amores, de 26 anos, engravidou ainda na adolescência. As constantes brigas, separações e reconciliações tornaram a relação bastante perigosa. Parentes que conversaram com a nossa equipe preferiram não gravar a entrevista. Eles relatam que o marido de Juliana, Everson Tiago Ferrelli, de 31 anos, era um homem ciumento e agressivo. Fato constatado pelos vizinhos após várias brigas. Essa vizinha, que não quer mostrar o rosto, diz que a neta brincava com a filha de Juliana e que notava a agressividade de Everson com os filhos. Eles eram muito retraídos, né? A gente percebia que eles tinham problema de relacionamento pelo comportamento das crianças, né? Tinham muito medo do pai. Ela estava aqui brincando, o pai chamava, ela saía correndo, né? Obedecia na hora. A polícia suspeita que o crime tenha sido cometido na noite da quarta-feira, dia 16. Como era de costume, os filhos do casal haviam ido para a escola, inclusive um deles estuda na parte da tarde. O corpo de Juliana só foi encontrado na manhã da sexta-feira do dia 18. Quando Everson Tiago ligou para a irmã dele, ele teria dito que fez uma besteira durante uma briga com a companheira e pediu para que a irmã fosse até a casa dele para conferir. Everson teria dito ainda que estava com os filhos de 5 e 9 anos em um lugar muito longe. O sapateiro fugiu com o carro da família. Então a família chamou a polícia. O corpo de bombeiros foi acionado e encontrou o corpo de Juliana no quarto do casal. Essa outra vizinha confirma que o casal brigava muito e diz que a família que morou na parte térrea da casa onde Juliana morava com a família se mudou por não aguentar ouvir mais as constantes brigas do casal. Era estranho, porque eles brigavam à noite, durante o dia eles estavam a mil maravilha. Sempre tinha dúvida, né? Será que eles estão brigando mesmo? Será que estão brincando? Ou será que está acontecendo? O primeiro boletim de ocorrência foi registrado em 2009 por agressão. O segundo boletim de ocorrência em novembro do ano passado, também por agressão. O casal se separou. Juliana ganhou na justiça uma medida protetiva, mas em janeiro deste ano o casal reatou o relacionamento. Contava que ela estava sendo ameaçada. E tinha parece que qualquer coisa com a justiça agora em outubro, né? Que ela estava aguardando. Minha gente, mulher quando dá pra brigar, sai de baixo. Olha essa imagem que me chegou agora, você vai vendo, é uma estudante de 15 anos que vai ser agredida por outra na porta da escola. Abre o áudio, por favor, olha a confusão. Olha aí, essa aqui chuta já foi até com lenço na cabeça para não puxarem o cabelo dela. É escolada mesmo, hein? Abre o áudio. A adolescente diz que mesmo com os ferimentos, não teve ajuda de ninguém da escola. Ficou de castigo por 2 horas enquanto esperava a mãe. Vamos entender o que aconteceu na reportagem inédita. A adolescente de 15 anos está com um braço imobilizado. Ela teve uma costela fraturada, a clavícula deslocada e hematomas pelo corpo. Difícil acreditar que os ferimentos aconteceram enquanto ela estava na escola, durante uma briga. Na hora eu senti raiva. Falei que ia xingar ela beça, mas eu falei que ia sair da minha razão se eu fizesse isso. Então eu fiquei quieta. A briga foi gravada por um celular. Repare que quando a aluna chega, a gravação já está sendo feita. A menina, com a camisa na cabeça, dá um tapa no rosto da vítima e a derruba no chão. Ela leva vários chutes e puxões de cabelo. A sessão de espancamento só termina quando um faxineiro da escola separa as duas. A agressão aconteceu exatamente aqui nesta praça que fica a poucos metros do portão da escola. A jovem apenas atravessou a rua e já foi atacada. Embora seja bem maior, a agressora tem a mesma idade da vítima, 15 anos. O vídeo já teve mais de 1.200 acessos. Repare novamente, a aluna menor não tem a mínima chance de se defender. Envergonhada, a menina não quer mais ir para a escola. Ela começar a me ameaçar de novo, eu tenho medo. Pode ser tudo de novo. Não dá vontade de botar a cara na rua. A
adolescente machucada foi levada para o interior do colégio pelo funcionário, mas, segundo a mãe, ela não teria recebido nenhum tipo de atendimento por parte da direção. Pelo contrário, foi colocada de castigo durante 2 horas. Ela ficou 2 horas sentindo dor e esperando ser liberada, sem nenhum tipo de atendimento. Indignada, a mãe conta que sequer foi comunicada do ocorrido. Em horário nenhum me ligaram, me avisaram. A gente foi vendo que a hora passava, que não estava o horário acostumado dela chegar em casa, e ligamos para a escola. Os pais da aluna agressora entraram em contato com a família da vítima e pediram desculpa. Na escola, procuramos um responsável para falar sobre o caso com a nossa equipe. Olá, tudo bem? A gente veio falar com algum responsável da escola sobre a segurança. Como é feita a segurança aqui na escola? É o senhor mesmo que pode falar sobre isso? Não, eu não. Quem se pronuncia a respeito disso aí é a diretora. Ela está aí, ela pode falar com a gente? Nós aguardamos. Obrigada. Minutos depois, o funcionário que nos atendeu disse que a diretora não poderia falar. O pessoal da SEDUC já está em contato com a direção da escola. Ela mesmo não pode se pronunciar? Não pode. Esta mãe, que tem filhos que estudam na mesma escola, diz que as brigas por aqui são frequentes. Vira e mexe tem luz brincando aí fora, lá dentro. Eu acho que teria que ter pelo menos uma patrulha escolar do lado de fora para manter a segurança das crianças. Atenção, me dá a imagem da prisão. O médico que está sendo preso nesse momento pela polícia é apontado como o assassino da namorada Renata Mudiati, a Miss do Mundo Fitness, a musa do Mundo Fitness. Ela morreu depois de cair da janela do prédio onde os dois moravam. Só que a polícia agora, já em posse dos exames do Instituto Médico Legal, verificou que a menina, que a modelo, tinha diversos ferimentos no corpo, ou seja, foi agredida covardemente antes de cair do prédio. E o apontado por essa atrocidade é este homem, Rafael Marques, o namorado e médico, é o principal suspeito da morte. Daqui a pouco você vai ver a reportagem inédita que está quase pronta aqui comigo no nosso Cidade Alerta. Olha, um dos maiores mistérios para a polícia do estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma reportagem que vai trazer novos esclarecimentos, mas nesse exato momento a polícia ainda trabalha para identificar quem é o homem que aparece nessa imagem. Ele se disfarça com uma peruca loira. É um homem que se disfarça com uma peruca e mata as pessoas nas ruas do litoral de São Paulo. Repara a correria depois de ter matado outra pessoa. Ele usa óculos escuros e só ataca quem trabalha numa clínica dentária aqui no litoral de São Paulo. A última vítima é a auxiliar de dentista Sônia, de 40 anos, que foi baleada e está internada. A polícia faz agora um levantamento e cruzamento de informações, porque 5 pessoas foram atacadas, 3 sobreviveram e 2 morreram. E todas as mortes estão sendo atribuídas ao matador da peruca loira. Eu tenho novas revelações sobre esse caso cercado de muito mistério que intriga a polícia na reportagem de agora. Repare nesse sujeito de camiseta e bermuda. Ele usa uma peruca loira e está fugindo. Acabou de tentar matar uma mulher. Em menos de um ano, esse homem já fez 5 vítimas, entre elas 2 fatais. Todas ligadas a essa tradicional clínica dentária, que funciona há mais de 20 anos no litoral de São Paulo. O alvo desta vez foi uma funcionária, a auxiliar de dentista Sônia Cristina Matos, de 40 anos. 5 tiros atingiram a vítima. O SAMU fez o resgate. Sônia foi levada em estado grave para o hospital. Era uma rotina da Sônia. Todos os dias, antes das 9 da manhã, já de uniforme branco, ela chegava de bicicleta e deixava a bicicleta dela estacionada bem aqui nesse ponto. Depois, ela seguia a pé até a clínica dentária, que fica a cerca de uns 50 metros daqui. Testemunhas dizem que nesse dia não foi diferente. Ela chegou por volta de 15 para as 9 da manhã. Quando ela estacionou a bicicleta, o assassino se aproximou. Sem dizer nada, ele já começou a atirar. Mesmo ferida e apavorada, a Sônia conseguiu correr
correr ainda poucos metros. Ela ficou caída bem na entrada desse prédio, à espera de socorro. Assim como as outras vítimas da clínica, a Sônia foi atacada pelo atirador quando estava bem perto da clínica dentária. Agora o pior, algumas pessoas aqui da rua dizem que viram esse homem, esse atirador de peruca loira, dias anteriores, bem aqui nessa calçada, como se estivesse observando o movimento da rua. Estava aqui ontem, com a mesma roupa, com a peruca, o óculos. Eu acho que ele já estava aguardando, só que eu acho que ela não veio. Quando ela não veio trabalhar, ele ficou até umas 10 meses e desistiu, aí foi embora. Uma dessas testemunhas chegou a fotografar o suspeito. Repare nos trajes. Ele veste bermuda, camiseta e na cabeça, a peruca lisa loira. Câmeras flagraram o criminoso correndo, logo após atirar em Sônia. Agora, observe novamente essas imagens. Aqui, ele já está a 2 quadras do local do crime. Diminui a velocidade, para de correr, para não chamar atenção. Chega a colocar a mão na cintura. Parece se certificar de que a arma ainda está ali. E ainda usa a peruca loira. Outras câmeras do bairro mostram a fuga tranquila. Ele passa despercebido por populares. Da mesma forma como aconteceu antes, conseguiu escapar. Para a polícia, esse homem que foge pelas ruas de um dos mais movimentados bairros de Santos é o mesmo que, 2 meses atrás, assassinou Aldaci Correia, de 55 anos, uma das proprietárias da clínica. Câmeras registraram o crime. Aldaci deixa uma das unidades, já de noite, acompanhada do irmão e de um sobrinho. O homem que aparece de blusa branca e na cabeça outra peruca, mas no estilo Black Power, segue o trio. No alto do vídeo é possível ver os disparos. Os 3 são atingidos. O irmão da vítima ainda se recupera dos ferimentos. E o sobrinho levou um tiro de raspão no rosto. O cara nem falou nada, né? Se fosse um assalto, o cara ia pedir pertence, essas coisas, mas não, ele já chegou atirando. Sem reação nenhuma, minha tia não saiu do lugar. Se meu tio conseguiu dar paz, foi 1 ou 2. É o mesmo cara, tenho certeza. Pelas imagens, por tudo, né? E pelo que tá acontecendo, que não é normal, ninguém sai matando ninguém do nada. O primeiro crime contra pessoas ligadas à clínica aconteceu bem perto desta unidade. A vítima foi o fundador da rede odontológica, Agilson Correia, de 54 anos. Foi em dezembro do ano passado. Já era de noite e o registro de câmeras não é nítido. Pessoas que viram o assassinato contaram que o dono deixou o local com um parente e foi morto a tiros poucos metros depois. 3 atentados em 9 meses. Até agora, um saldo de 3 feridos, 2 mortos e o mesmo assassino impune. Não há sequer um suspeito identificado. A polícia também não sabe dizer qual a motivação para a série de crimes. O delegado admite que, pelas características, o mesmo homem cometeu os 3 crimes. Um retrato falado do suspeito foi feito. O calibre da arma é o mesmo, um revólver 38. Ex-funcionário da clínica? Desafeto dos donos? Quem é o homem que usa peruca para matar? Por enquanto, ninguém tem essa resposta. Celso é casado, mas abandona a esposa para ficar com a amante Patrícia. Eles ficam juntos 1 ano, brigam muito. Celso, então, decide sair de casa. Ele precisa pedir escolta policial no dia da mudança. Olha que ponto chega a violência. Para não ser agredido pela mulher. Patrícia está revoltada e começa a elaborar a morte do ex-marido. Ela então contrata Romário, um adolescente, para atacar o Celso, com a ajuda do filho dela, de 17 anos. Eles armaram o seguinte: a Patrícia e o Romário foram até o prédio em que o ex-marido trabalha como porteiro. Quando ele deixa o local, ela liga para o filho e avisa: olha, ele está saindo. Os adolescentes cercam o porteiro e vejam o que acontece. O homem que aparece no canto da imagem é o porteiro Celso Teles Lopes, de 36 anos. Ele caminha pela rua Dom Pedro II, na Praia do Canto, em Vitória. De repente, uma moto passa e ele corre. Ele estava tentando fugir de tiros. De repente, o veículo passa novamente. Um jovem desce, corre em direção ao porteiro e atira novamente. O jovem volta para a moto e foge. Poucas horas depois, mãe e filho vão parar na divisão de homicídios e proteção à pessoa. A fiscal de loja, Patrícia Domingos Souza, de 36 anos, foi detida por ser apontada pela polícia como a mandante da tentativa de assassinato. Patrícia é ex-companheira da vítima e armou
uma emboscada. De acordo com a polícia, Celso era casado, mas teria se apaixonado por Patrícia. Por causa dela, ele decidiu abandonar a esposa. A união entre o porteiro e a fiscal de loja teria durado aproximadamente 1 ano, mas ele decidiu se separar, porque Patrícia era muito ciumenta e arrumava muita confusão. Na última quinta-feira, o porteiro decidiu sair de casa, mas para isso precisou de escolta da Polícia Militar. De acordo com a polícia, a fiscal de loja não se conformou e contratou Romário Borges Santos, de 21 anos, e um adolescente de 16, para matar o porteiro. Patrícia e Romário vieram aqui para a Praia do Canto de táxi. O motivo? Vigiar Celso, que estava trabalhando bem ali naquele edifício. Assim que o porteiro saiu do prédio, Patrícia teria ligado para o filho, que estava de moto com um outro adolescente de 16 anos. A dupla já encontrou com o porteiro caminhando bem aqui nesta calçada e começou a disparar. Foram 6 tiros. Um deles atingiu a mão de Celso. No portão desta garagem ficaram marcas de tiros. Esse morador de 73 anos contou que ouviu os primeiros disparos. Foi para a janela e viu a ação. Vi um cidadão tentando entrar ali, depois eu soube que ele estava ferido e correu para a esquina. E lá no bar, lá, eles deram uma cobertura a ele. E aí a polícia chegou e tal, ele tomou conta. A suspeita da polícia é que o filho de Patrícia tenha atirado. Celso foi socorrido para o Hospital São Lucas, foi medicado e já recebeu alta. Ele reconheceu uma das pessoas que estavam na moto e avisou aos investigadores. Patrícia, o filho e Romário foram apreendidos poucas horas após o crime na casa onde ela mora, em Porto de Santana, Cariacica. Minutos depois, o adolescente de 16 anos foi localizado em Presidente Médici, no mesmo município. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 38, que foi utilizado na tentativa de assassinato. Minha gente amiga, Miroca é conhecido como um dos maiores caça-talentos do futebol. Há 50 anos, esse homem que você vai conhecer agora treina meninos, indica para grandes clubes de futebol. Depois dos treinos, Miroca costumava oferecer carona para alguns dos alunos. Vem para mim, por favor. Só que a polícia começa a receber informações de que esse homem, que tinha um trabalho até então considerado exemplar na descoberta de novos talentos do futebol, no meio do caminho, do local de treinamento até a casa dos menores, algo estava acontecendo. A polícia começa a cruzar informações e chega à conclusão que este homem estaria abusando dos adolescentes. Ele tem 76 anos de idade e, atenção Brasil, o caça-talentos foi preso em flagrante acariciando um menino de 12 anos de idade. Põe no ar. Considerado um dos maiores reveladores de talentos do futebol brasileiro, Casimiro Correia Araújo, o Miroca, trocou os campos pelo presídio Bangu 10, no complexo de Jericinó. O treinador de 76 anos, portador de deficiência física, foi preso em flagrante na companhia de um menino em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Miroca foi preso na sexta-feira passada por policiais militares do Batalhão de São Gonçalo, aqui na Estrada da Trindade, em Itaúna, após uma testemunha gravar com o celular o idoso em ação. Segundo as investigações, no vídeo, o treinador é flagrado acariciando um menino de 12 anos. O pré-adolescente, que é aluno de uma escolinha de futebol aqui do bairro, confirmou os abusos. O vídeo já foi encaminhado à justiça e o idoso vai responder por estupro de vulnerável. O Miroca, na delegacia, ele confessou que tudo foi filmado através de um aparelho celular, por essa senhora que viu toda a ação. E, embora o Miroca tenha dado como surpreso, ele tem um fato semelhante em abril deste ano ainda, em que ele foi também surpreendido dentro de um ônibus, mexendo, praticando atos libidinosos dentro do ônibus com um adolescente. Na época, Miroca foi autuado por importunação ofensiva ao pudor. Uma passageira chamou a PM após suspeitar das atitudes do treinador.
Há mais de 50 anos, Miroca treina crianças e adolescentes que sonham jogar em grandes times. Muito respeitado no campo profissional aqui no município de São Gonçalo, o técnico, que inclusive já trabalhou neste clube, ganhou fama por descobrir nomes importantes do futebol brasileiro. O delegado acredita que o número de vítimas aumente com a divulgação da prisão. O Miroca é treinador de futebol em São Gonçalo há mais de 50 anos e sempre treinador de crianças e adolescentes, da categoria de juvenil, infanto-juvenil, né? Então, esse tipo de crime sempre ocorre apenas entre a vítima e o autor, né? E as vítimas são crianças e adolescentes, pessoas vulneráveis, fragilizadas, que geralmente têm receio de denunciar esse tipo de crime. Se o treinador for condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. Mas como o Miroca tem mais de 70 anos de idade, o juiz pode beneficiá-lo com uma redução da pena. Olha, eu falava agora há pouco da situação do tempo aqui em São Paulo, está tudo encoberto, mas chuva mesmo nós só temos na região de Itapevi, aqui na Grande São Paulo. Daqui a pouco o nosso helicóptero vai trazer novas imagens do tempo em São Paulo. Portanto, se você aqui na capital estiver planejando sair no sábado à noite com a família, leve agasalho, porque os termômetros devem registrar queda de temperatura a partir de agora para esta noite aqui em São Paulo, depois de muita chuva ontem durante todo o dia. Uma traficante bonitona foi presa com o namorado e um outro comparsa, transportando 2 quilos de crack, além de outras drogas. Tem imagem dela aí ou não? Bonita moça, hein? Apesar que o crime agora não vê mais isso, né? Pode ser mulher bonita, pode ser mulher feia, pode ser homem bonito, pode ser homem feio. Quando é criminoso tem que ter o mesmo tipo de pena. Ela tem 20 anos, o Rafael tem 26, namoram. Estava levando as drogas, estavam entregando, na verdade, para o Anderson. O Anderson venderia as drogas no litoral do estado. Vamos conhecer a Trafigata. Ela é conhecida como Trafigata, mistura de traficante com gata. Põe no ar. Esta moça bonita aqui é a Mayara Borcati da Silva, tem 20 anos de idade e a polícia apurou que ela seria a namorada do Rafael, o rapaz que está ao lado dela, Rafael Dornelles dos Santos, de 26 anos. A polícia pegou eles literalmente com a boca na botija no momento em que eles estavam com esses 2 quilos de crack, com este Gol vermelho que você vê na tela do Cidade Alerta, passando para o Anderson, que estava com o Uno, que levaria essa droga para Pontal. Mayara, o que você tem a dizer? Tem nada para falar? Não. Há quanto tempo você estava nisso aí, hein? Observa na sua tela, este Jetta branco, uma Frontier, ainda também um Celta e um i30. Observe que na frente dessa residência, onde tem essa movimentação destes criminosos, tem uma placa de vende-se. Esta placa é que vai dar o norte para você entender a reportagem. O Amaral seria esse rapaz de boné vermelho e camisa preta. Este rapaz, segundo informações da polícia, seria aí ladrão de caixa eletrônico. Há poucos dias teve confronto com os policiais e ele acabou morrendo. Agora veja nessas imagens, este carro também, um Gol vermelho e ainda chegando o Uno branco, que seria o carro que o Anderson estaria dirigindo. Observe que agora essas imagens também foram feitas pela polícia, só que de um outro ângulo, de outro lugar, mas a placa de vende-se está ali na frente. E por ali você pode ver que trata-se do mesmo local onde vários criminosos se comunicavam e se encontravam. Detalhe, dali eles foram para uma outra rua chamada Miguel Caluf, do bairro Cajuru, e ali a Mayara e o Rafael estariam passando a droga para o Anderson, e foi neste momento que a casa caiu e todos foram presos. A gente vai conversar com o Anderson da Silva, o rapaz que estava com o Uno branco, segundo informações da polícia, estava vendendo drogas lá no litoral paranense, em Pontal mais precisamente. Procede a informação, Anderson? Tem nada a declarar não, senhor. Você aparece nas imagens, né? O que você tem a dizer? Detalhe, olha aqui, ó, 2,5 kg de crack, tem 36 gramas de maconha, tem outras drogas também, ainda comprimidos de êxtase, vários celulares, uma quantidade em dinheiro e vários telefones aqui, ó, vários números com nomes que a polícia agora quer saber de quem são. Olha, bandidos estavam ameaçando fazer um arrastão, quando de repente pegam uma pedra gigante e ameaçam atirar num carro. Mas ameaçam nada, eles atiram e a pedra acertou e quase que mata uma das mulheres que entrou na lista para uma das mais belas do Brasil. E a imagem me chegou agora, repara. Essa é a moça com uma das pedras que foram arremessadas pelos bandidos. Olha onde atirou. Olha, a pedra pegou direto o para-brisa do carro e acertou quase que a cabeça da mulher que foi Miss Brasil na década de 1980.
1985 foi o ano exato em que essa moça foi Miss Brasil, é a Márcia Gabriele. Esse carro foi completamente cercado pelos bandidos que anunciaram o assalto. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes na reportagem inédita para todo o Brasil aqui no nosso Cidade Alerta. Cláudio Omar, na verdade é que ele nunca foi com a cara do André. Eles moram no mesmo bairro, o André tem fama de mulherengo, todo mundo sabe que ele bate na esposa. O Cláudio Omar não gostava de saber dessa história do André e fica ainda mais preocupado quando ele vê que o homem se separa e começa a namorar com a filha dele, a Gislaine, de 15 anos. Ele já não ia com a cara do André e, de repente, o André entra para a família dessa maneira. O pai, o Cláudio Omar, aconselha a menina, mas não adianta. Ela acredita piamente que André seria o homem perfeito para ficar com ela. O casal fica 4 anos juntos. Até que a Gislaine se cansa das brigas e as ameaças de morte do André. Ela começa a ouvir o pai e se separa. O rapaz, o André, que é caminhoneiro, volta de viagem e diz que se ela não quer mais ele vai se vingar. Naquele dia, Loreni, a mãe da Gislaine, está indo para o trabalho num hospital. O André para o carro, espera a mãe da menina chegar. Assim que ela chega, André sai do carro armado e mata a ex-sogra. E de repente foge. Me dá a imagem, por favor, da família que foi completamente destruída. Esse é o André. Esse é o André do lado esquerdo. A sogra que foi morta de uma maneira bárbara pelo homem que recebeu um não da filha dela. E a Gislaine, que é a menina que foi, na verdade, alvo de toda a confusão. Ela rejeitou o amor de André 4 anos depois, ao ouvir a voz da experiência, que era o pai que sabia que o André era uma porcaria, não valia absolutamente nada, como foi um assassino. Põe no ar a reportagem. A imagem gravada pela câmera do hospital revela que o homem já estava à espreita. A mulher entrava no hospital para trabalhar quando foi alvejada. O criminoso fugiu logo depois. 10 tiros foram disparados. 4 atingiram a vítima. Loreni Neuzi Dreyer Wolff, de 50 anos, acabou morrendo. Ela era sogra de André Ronzoni, de 32 anos, autor dos disparos. Fui tirar a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver, só pensava em trabalhar. O homicídio foi motivado por vingança à ex-namorada, filha de Loreni. Gislaine terminou o namoro e André não aceitou. Sempre ameaçando, sempre nas brigas, sempre ameaçando. Ameaçando de quê? De morte. Gislaine e André estavam juntos há 4 anos, desde que a garota tinha 15 e ele 28. Logo no início, a família dela já não aceitou o relacionamento. Não só pela diferença de idade, mas também porque o homem tinha um histórico de violência, incluindo denúncias pela Lei Maria da Penha. Ele teria agredido uma ex-companheira. E a preocupação era de que Gislaine fosse a próxima vítima. Porque eu já conhecia ele, né? Que eu vivia junto com os piá lá, daí eu já conhecia que ele vivia batendo na mulher dele. Até se separou por causa disso. Porque daí eu tinha avisado pra Gislaine que não era bom. Mas ela não escutou. E aconteceu o que aconteceu. Para a jovem, a preocupação dos pais parecia exagerada. Apaixonada, ela estava incapaz de ouvir qualquer conselho. Mas com tanto tempo de relacionamento, passou a se dar conta da conduta agressiva do namorado. Então terminou tudo. André se revoltou e aí não parou mais de ameaçar a família. Eu nunca imaginei, eu sempre falei que ele não ia ser capaz de fazer nada, né? Até quando o pai foi me buscar no serviço o dia que aconteceu, eu fiquei chocada, porque nunca pensei que ele fosse capaz de fazer isso. 10 dias antes do assassinato da ex-sogra, André invadiu a casa da família com uma arma, efetuou vários disparos. Um deles pegou de raspão na perna de Gislaine, que chegou a registrar um boletim de ocorrência. Conseguiu medida protetiva contra o homem, mas a lei não o impediu de provocar uma tragédia maior na família. Para o esposo de Loreni, a dor é difícil de suportar. Amiga de todo mundo? Só dava risada. Até apelido de papagaia loira tinha, porque eu só gostava de conversar, fazer brincadeira com as pessoas. E um traste desse foi tirar a vida dela. André está preso temporariamente, o que deixa Gislaine e o pai um pouco aliviados. Mas ainda
não é o suficiente. Espero que ele fique muito tempo lá dentro. Muito tempo. Para pagar um pouquinho do que ele fez. Para os filhos dele, que ele tem 2 filhos, né? Sentir o que eu tô sentindo. Que tragédia. Eu vou direto até Porto Alegre, onde a nossa Roberta Marques está acompanhando os desdobramentos desse caso e também a investigação da polícia. Boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. A gente viu aí que a Lei Maria da Penha foi capaz de proteger a Gislaine, mas infelizmente, Bate, ainda não existe uma medida protetiva para proteger a família das mulheres ameaçadas. E essa história mostra até que ponto vai a loucura de uma pessoa que está disposta a cometer um crime passional. A gente viu que o André está preso, mas a prisão é temporária, Bate. O grande medo da Gislaine, nós conversamos com ela agora há pouco, é que ele saia da prisão. E aí sim, ele vai voltar atrás dela. Se ele não pode chegar até ela, Bate, ela ainda tem familiares, ela tem o pai, ela tem muitos amigos e esse é o grande medo dela, Bate. Obrigado, Roberta, pelas informações. Eu volto daqui a pouco com você. 2 assaltantes roubam o carro de uma mulher. Eles são perseguidos e acabam presos. A vítima foi agredida e diz que foi retirada do carro pelos cabelos. Me dá a imagem do vídeo gravado pelo celular, mostra o exato momento em que o primeiro criminoso está rendido no chão, as imagens estão chegando. O segundo tenta fugir, mas vai ser perseguido pela polícia. Abre o áudio. Põe a reportagem no ar. O vídeo foi gravado instantes depois do carro roubado acabar cercado por um policial em uma motocicleta. Na picape estavam 2 bandidos. O suspeito, que estava no banco do passageiro, aparece deitado no chão, já rendido. Uma outra viatura policial chega no local e o militar informa que o rapaz que dirigia o carro fugiu a pé, correndo na outra direção. Em pouco tempo, o local está tomado por viaturas e o segundo assaltante também é preso. Os ladrões agiram com violência. Eles chegaram a puxar a vítima pelos cabelos na hora de retirá-la da picape. O rapaz, que estava com a arma, preferiu o silêncio. Um dos ladrões está aqui no interior dessa viatura, acabou capturado aqui pelos policiais que agiram rápido. A gente pode mostrar ele, soldado, ali, o rapaz que foi preso agora? Eles vieram em perseguição a esses bandidos desde o bairro Cidade Nova até o Maria Gorete e aqui acabaram cercados pela polícia. Olha só, o rapaz já está aqui algemado. Vocês roubaram esse carro então e tentaram escapar? Foi isso? Como é que foi esse assalto? É só chance de se defender, ué. Uma viatura da polícia se acidentou na perseguição. A PM não informou o nome dos presos. Os suspeitos não explicaram se pretendiam usar a picape para praticar outros crimes ou se o veículo era uma encomenda e seria desmanchado por um receptador. Olha, vocês acompanharam durante toda a semana a história da morte da musa do mundo fitness, essa mulher, não é? A Renata Mudiatti. Renata, que foi morta, ela caiu da janela do prédio onde morava com o namorado, o Rafael, à direita, que é médico. Ele foi, inclusive, impedido pela família da moça de entrar no enterro. A polícia agora acredita e tem, na verdade, quase que certeza absoluta de que foi Rafael quem feriu a musa do mundo fitness antes dela ser arremessada praticamente pela janela. Portanto, ele teria armado uma cena de suposto suicídio, mas a polícia tem convicção que foi assassinato e ele está sendo preso. Me dá a imagem da prisão, o momento exato em que o médico vai sendo preso. Você vai vendo ele chega algemado na delegacia para prestar depoimento. Abre o áudio. Você não estrangulou ela? Não. O laudo mostra que você estrangulou. Mostra estrangulamento dela. Você não estrangulou ela? Nós já temos informações precisas de como ela morreu, todos os golpes que recebeu. Daqui a pouco eu levo para você a reportagem inédita. Tem muitas matérias ficando prontas aqui no nosso Cidade Alerta Especial e já eu levo para você a reportagem completa da morte aí, bárbara, da Renata Mudiatti. 3 bandidos fingem ser clientes para fazer um arrastão numa clínica de dentista. As imagens são inéditas, me chegaram agora. Põe no ar, por favor, circuito de segurança. Mostra a ação dos ladrões. Um dos criminosos se passa por paciente, o outro comparsa. Vai chegar em seguida, eles vão até o balcão distrair a atendente. Mas tem um terceiro que está lá fora que vai entrar. Repara, tudo vai acontecendo, estão armados
estão armados, já anunciam o roubo. O outro vai em direção ao consultório, anunciam o assalto e olha só o terror que eles provocaram entre os pacientes. Põe no ar. Eram 3 horas da tarde e alguns clientes aguardavam atendimento na recepção da clínica odontológica. Entre eles está um rapaz de bermuda e camisa azul ao fundo. Ele é um dos criminosos. Chega mais um comparsa, de boné e mochila nas costas, e se senta bem ao lado do primeiro. Logo em seguida, levanta e vai até o balcão conversar com uma atendente. Enquanto ele distrai a moça, chega o terceiro, de camisa clara e boné vermelho. O que estava sentado sai rapidamente em direção aos consultórios. Os outros 2 anunciam o assalto e começam a recolher os objetos dos clientes e das funcionárias. Um deles pega o celular que está no busto da senhora ao balcão. Os bandidos ameaçam e trancam todos em uma sala, inclusive as dentistas que estavam nos consultórios. Os criminosos reviram gavetas e colocam na mochila tudo o que encontram de valor. As câmeras do lado de fora mostram quando os 3 assaltantes fogem em uma moto. A clínica fica em uma área bem movimentada da Arterial 5, no bairro do Paar, em Ananindeua. Nem isso, nem as câmeras de segurança do estabelecimento inibiram a ação dos criminosos. Além dos pertences das vítimas, eles também levaram um notebook e R$300 do caixa da clínica. O delegado da seccional do Paar já está com as imagens do circuito de segurança e abriu inquérito para investigar o caso. As pessoas que, por acaso, reconhecerem os mesmos, não precisam se identificar, que essa informação vai servir muito para tirar esses criminosos do seio da sociedade. Minha gente, amiga, Marcos e Luísa se conhecem desde a adolescência. Dessa conversa, eles percebem que pode sair um relacionamento interessante, começam a namorar, vão morar inclusive na mesma casa, mas Marcos começa a se envolver com coisa errada e acaba preso. Mesmo na cadeia, Luísa não perde o amor e passa a visitar o bandido. Até que um dia, ela não aguentava mais essa humilhação de ter que visitar o namorado, que era um homem fora da lei, que era um homem que tinha muito crime para acertar as contas com a justiça, e arranja um namorado lá fora. O namorado que estava preso descobre que ela tinha um amante e manda um comparsa dar um susto na garota. Me dá a imagem do namorado que está preso e da menina que mesmo com o namorado preso ela ia lá na visita íntima, levava comida para ele. Pois é, olha a cara de mal acabado também do homem. Pois bem, ela então, como arranjou um outro homem fora da cadeia, ela tem os cabelos cortados a mando desse homem que pediu para o comparsa cortar para ela entender o recado da ameaça. Muito bem, quando ele sai da cadeia, vem para mim por favor, quando sai da cadeia, ele vai atrás da Luísa e pensa em reatar o namoro, mas ela se nega. Até que um dia antes do aniversário da Luísa, o Marcos fala o seguinte: eu vou te ajudar na sua festa de aniversário. A Luísa aceita, os dois passam a noite juntos. Quando a Luísa dorme, acontece o pior. Olhe dentro da cela. O que se vê são mãos algemadas. Na sequência dá para ouvir o assassino contar mentiras. Eu me envolvi com uma menina, aí a menina fica mandando mensagem provocando ela no WhatsApp, entendeu? Aí ela foi, pegou uma tesoura e veio pra cima de mim. Uma versão fantasiosa para a polícia. Veja o rosto de quem fala. Marcos Rafael dos Santos sabe muito bem o que fez. Conhece as consequências dos próprios atos e por isso tenta esconder o rosto quando percebe que é gravado com o celular. O depoimento não precisa de câmera, senhor. Aí o papel tá ali, mano. A última imagem feita por nossa equipe antes do assassino ser levado de novo para um presídio. Você não pensa errado, não. Marcos Rafael já foi preso, mas saiu meses antes de matar a ex-namorada. É quarta-feira. Luísa Pereira Lobo sai do trabalho no final da tarde. Não vai para casa, segue para encontrar a melhor amiga, na casa dela, que é quase parede com parede. Amiga que conversa conosco na porta sem aparecer. Eu não sei nem por que ele voltou. Porque ela trabalhava, ela estava vivendo a vida dela, né? Ela não queria mais ele, de jeito nenhum. O relato dela é apenas parte da história. Repare que é uma casa colada na outra.
Há moradores diferentes em cima e embaixo dos sobrados, todos alugados. Luísa morava no térreo, a 2 portas da melhor amiga. A polícia remontou o que ocorreu ali a partir dos depoimentos de vizinhos, como Fátima. Aí meu sobrinho ainda me ligou. Fátima, onde que você tá? Você sai da sua casa agora. Eu falei, mas não tô em casa, eu tô no médico. O que que tá acontecendo? Sua casa tá pegando fogo. Como pegando fogo a minha casa? Ah, o rapaz matou a mulher e pôs fogo na casa. Até aquele momento, ninguém sabia que Luísa estava dentro da casa, o que veio à tona logo em seguida. Eu continuei gritando, né? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí saiu esse cara e falou assim que tinha matado a mulher dele, que a mulher dele estava lá no quarto. Só que não dava para entrar, a chama estava muito alta. Marcos Rafael falou com quem estava na casa, antes dos bombeiros, para evitar uma explosão. Comecei a gritar e pedir ajuda para os 2 caras virem me ajudar, né? Aí os 2 caras vieram, tiraram os botijão, né? Da casa que a garota morava, não sobrou quase nada. Estão em pé apenas as paredes e muito chamuscadas por conta do fogo que foi intenso. Não há quase nada no chão, apenas cinzas e entulho. Testemunhas relataram que ouviram uma discussão por volta de 7 horas da manhã e que logo depois disso, um silêncio. Para a polícia, é uma evidência clara de que o assassinato aconteceu naquele instante. Moradores viram Marcos sair daqui em seguida e retornar minutos depois. Para os policiais, é um indício claro também de que ele voltou com a intenção de colocar fogo em tudo e apagar as evidências. Segundo a perícia, o corpo da jovem estava sobre o estrado, em uma cama que ficava bem aqui nesta posição, e que o colchão foi colocado sobre ela e usado como combustível inicial de todo o fogo que atingiu a casa inteira. Ela não teve chances de se defender. O assassino usou uma tesoura e, depois de cometer tal barbárie, segundo a investigação, ainda tentou suicídio. Ele amarrou uma corda bem aqui, neste batente, e tentou se pendurar, mas não conseguiu. O assassino não conseguiu se enforcar porque a corda teria arrebentado, instante em que coincidiu com o momento em que os moradores chegaram. Luísa conheceu o assassino quando os 2 ainda eram menores. Ele foi o primeiro namorado dela, segundo a amiga. De lá pra cá, mais de 12 anos se passaram. A gota d'água ocorreu quando, por ciúmes, Marcos deu uma ordem de dentro da prisão e Luísa foi surpreendida no meio da rua. Aí ele mandou cortar o cabelo dela. E ela não tinha traído ele. Ela continuou a visitar ele. Depois eles se separaram. O bandido ficou 3 anos e 2 meses na cadeia, até o dia em que conseguiu a liberdade provisória. Quem conhece Luísa confirma que ela não queria mais nada com o ex-namorado e que ele saiu com o plano na cabeça. O plano de matá-la. Será que esse sujeito é normal, né, para cometer um crime desse? O assassino chegou à casa da vítima acompanhado de uma amiga dela na noite anterior ao crime. Eram por volta de 11h30 da noite quando ele bateu a porta. Estava aqui junto com a jovem justamente para comemorar o aniversário de 24 anos de Luísa no dia seguinte. Chegou a encomendar pelo telefone um bolo para a festa e enviá-lo para a casa do ex-cunhado, que é irmão gêmeo de Luísa. A jovem foi embora já no início da madrugada, mas Marcos permaneceu aqui. Diante de um ambiente tranquilo, Luísa deixou que ele ficasse e Marcos dormiu no mesmo local. Como a jovem iria imaginar que seria brutalmente assassinada poucas horas depois? Luísa reconstruía a própria vida depois do namoro conturbado com Marcos Rafael. Sozinha dentro de casa, pode ter sido obrigada a fazer algo contra a vontade. Vivenciou o medo que custou a superar depois da separação. A investigação descarta que ela tenha discutido por ciúmes. Ao contrário, demonstrou a familiares e amigos que queria Marcos Rafael bem longe dali, mas não conseguiu dizer não quando o ex apareceu no portão. No tempo em que o ex-namorado estava na cadeia, a jovem conseguiu um novo emprego dentro deste shopping da cidade. Desde então, Luísa passou a ser balconista de uma cafeteria.
Segundo amigos e vizinhos, foi justamente aqui, no shopping, onde ela teria conhecido um novo rapaz. A vizinha conta que ouviu muitas brigas, sempre aos finais de semana em que Marcos aparecia na casa da ex-namorada. Ela mandando ele sair, mandando ele ir embora, vai embora, me deixa em paz. Não... Mais de uma vez? Mais de uma vez. Não quebra minhas coisas. Você só vem aqui para quebrar minhas coisas. Some daqui, eu não quero você aqui. Traumatizada, a família não quer gravar e não entende como alguém, como esse bandido, teve a chance de sair da cadeia.